vida. Essa é a ideia que a nossa igreja está trazendo. Vamos para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Durante esses dias, nós temos trago desde o dia 1º o devocional sobre propósito. Você tem recebido em todos os aplicativos da igreja. Quem ainda não recebeu, depois também pode nos procurar que a gente manda para você. Entra no grupo informativo da igreja, todo dia, à meia-noite, o Gabriel, ele posta os devocionais. Então nós já estamos no 14, hoje foi o dia 14, né, do devocional. São 40 devocionais de propósito, viver com propósito. E queridos, esses devocionais, eles têm falado muito sobre uma vida com um propósito. Porque às vezes nós vivemos sem uma direção, sem saber por que nós estamos aqui. Eu estava lendo uma ilustração, até estava compartilhando com a Vanusa, de uma menina. Essas meninas, né, curiosas, né? Ela viu a mãe preparar a carne, e a mãe foi nas pontas e cortou as pontas, e colocou na panela, jogou o molho. Aí a menina perguntou: mãe, por que você corta as pontas da carne para botar na panela? Aí a mãe: olha, minha filha, é para melhorar, acentuar mais o sabor, para a carne receber mais sabor. Mas eu faço isso porque sua avó fazia. Pergunta para sua avó. Aí a menina foi, né? Ô vovó, a mamãe sempre corta as pontas da carne para botar dentro da panela. Por quê? Ela disse que a senhora que ensinou. Por que a senhora faz isso? Minha filha, deve ser para acentuar mais o sabor também. Mas eu aprendi com a sua bisavó, pergunta para ela. Aí a menina foi perguntar para a bisavó, né? Ô bisa, a minha mãe e a vovó cortam as pontas da carne para botar na panela. Por que elas fazem isso? Diz elas que aprenderam com a senhora. Olha, minha filha, eu não sei se faz alguma diferença, mas na minha época, a panela era pequena. Então eu tinha que cortar as pontas para que coubesse dentro da panela. Ou seja, nem a mãe, nem a avó sabiam porque faziam. E queridos, é uma ilustração, parece tão simples, né? Mas tem pessoas que passam pela vida e você perguntar para elas: qual é o seu propósito de vida? A pessoa: não sei, estou vivendo. Aí alguns cantam até aquela música: a vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. Não tem um propósito, não sabe por que estão aqui, não sabem para onde vão, não sabem o que vão fazer, vivem, passam pela vida sem deixar nenhum propósito. E queridos, Davi, a Bíblia diz em Atos 13:36 que Davi, ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração e ele adormeceu. Todos nós temos um propósito. Não existe nessa terra uma pessoa que foi colocada nesse mundo sem um propósito específico de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O texto, nós vamos começar em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Queridos, como eu falei aqui no início da ilustração, às vezes as pessoas fazem as coisas e elas não sabem por que estão fazendo, né?
Quando eu fiz escola técnica, isso há muito tempo atrás, há muito tempo, né? Parece que foi ontem, mas tem muito tempo esse negócio, né? Um professor meu contava uma história engraçada, né? Ele falava, gente, sempre questionem, procurem saber os porquês das coisas. Ele sempre dizia isso. E ele falando, olha, quando eu fui estagiar na Vale, vocês vão estagiar, quando vocês forem estagiar, pergunte por quê. Quando eu entrei para estagiar, eu perguntava tudo. E o maquinista, ele desceu da locomotiva, engatou, né, os vagões, e ele pegou uma barra de ferro e começou a bater nas rodas do vagão, da locomotiva. Aí eu perguntei, por que você está fazendo isso? Ele falou, rapaz, sempre fizeram assim, eu faço também. Queridos, a vida é uma jornada, e nós estamos viajando numa direção. A direção que eu e você nós estamos viajando é para o final das nossas vidas. Ninguém está num percurso diferente. Não pense você que você está indo numa jornada diferente. Nós estamos indo para o final das nossas vidas. É a única certeza que eu e você temos quando nascemos, é que um dia nós chegaremos ao final. E não tem a ver com idade. Porque, como eu já falei aqui, o cemitério não tem faixa etária. São várias faixas etárias. Para entrar no cemitério, basta que você tenha morrido. E para morrer, basta estar vivo. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo, e ele descobriu uma doença muito triste, uma doença que vai te debilitando. E as pessoas falaram com ele, rapaz, você está com o pé na cova. E ele falou comigo, os caras que falaram que eu estava com o pé na cova já morreram. E eu estou aí, estou indo. Não existe. Fulano está doente, talvez ele viva mais do que você. A nossa vida, ela é uma vida que ela realmente tem uma finitude. E para onde você está indo, o que você está fazendo a respeito disso, o que motiva a sua vida? E eu descobri que as pessoas, todo mundo é motivado por alguma coisa. Tem gente que é motivado pela culpa, vive se sentindo culpado. Vive de culpa em culpa, carregando esse fardo, esse peso, o peso do passado, porque fizeram isso comigo, porque me abandonaram, porque me maltrataram. E o próprio apóstolo Paulo diz, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Porque, queridos, se eu for ficar olhando o que aconteceu no passado, eu nunca vou conseguir ir para frente. É por isso que eu tenho que olhar para frente e largar o meu passado. Passar a história limpa, perdoar, receber perdão, porque senão eu não consigo ir. E uma coisa que a gente descobre é que quem não perdoa sofre mais do que quem precisa receber o perdão. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela ofendeu e ela está vivendo a vida. E tem gente que não perdoa e está parado, está estagnado, vive pela culpa. Outros vivem preocupados, com medo de morrer, e aí não vive. Medo de viver, ou seja, não anda, pararam, estagnaram a vida, insegurança, raiva, ressentimento. Alguns são movidos por posse, conquistar bens. E, queridos, esse é um problema sério. Nós somos uma sociedade muito consumista. Nós compramos o que não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para agradar pessoas que nós não conhecemos. Não é verdade? Você compra aquele tênis que você paga em 12 meses, para dizer lá, para estar lá uma marca, né, do lado, para as pessoas olharem, pessoas que você não sabe quem é, e as pessoas estão olhando a marca. Aí tem gente que até entra em pecado, né, porque compra uma roupa falsificada. Um jacaré que não é o jacaré, você está em pecado, irmão. Você sabe que o jacaré não é jacaré mesmo, é um jacaré transgênero, então não compra não. Você fala, não, pastor, eu comprei essa camisa aqui, mas ela está se sentindo uma camisa da Tommy. Ela está se sentindo, hoje tudo é sentir, né? É sentimento, não é ser. Mas, queridos, e aí as pessoas acabam vivendo, correndo atrás de dinheiro.
atrás de dinheiro, atrás de fama, de posse. Mas Deus, Ele quer que eu e você sejamos motivados por um propósito, por algo muito maior. Assim como Jesus, o propósito de Jesus era cumprir aquilo que Deus determinou para Ele. Jesus, Ele cumpriu o propósito do Pai, porque antes mesmo de Deus planejar o mundo, Ele planejou você. Sabia disso? Quando Ele planejou você, Ele planejou o seu propósito antes mesmo de você nascer. E quando você cumpre o seu propósito, você traz honra para Deus. Quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer, você traz honra para Deus. Olha, às vezes o seu nome não vai ser mencionado. A menina que estava na casa de Naamã, a Bíblia não diz o nome daquela menina. Aquela menina, ela foi levada escrava, prisioneira para a casa de Naamã, estava trabalhando na casa de um leproso, com certeza limpando as roupas, limpando o quarto de um leproso. Que coisa, né? Para um judeu, para qualquer pessoa seria algo terrível. E aquela menina estava ali para cumprir um propósito, para no momento certo ela dizer para Naamã: olha, na minha terra tem um profeta que fala em nome de Deus e ele pode te curar. Aquela menina, ela mudou a história, não só de Naamã, mas geracional. Porque Naamã, se você ler a história depois, Naamã, ele é tão grato e ele se converte ao verdadeiro Deus, ele leva para a terra dele, a terra de Israel. Ele põe nos camelos a terra e ele leva a terra. E ali ele constrói um altar ao Deus verdadeiro. Até hoje, presta atenção nisso, até hoje, lá no Irã, existem os judeus que não são descendentes de Abraão, mas descendentes de Naamã, que se converteram ao judaísmo. Eles têm até uma cadeira no Congresso. Que coisa, né? Uma menina que não tem o nome na Bíblia, mas que cumpriu o propósito dela. Ela poderia ter ficado quieta e falar o seguinte: que ele morra, né? Queridos, onde Deus te põe, Ele te põe com propósito, né? Você está ali, às vezes você acha que o seu emprego é insignificante. Eu passei por uma experiência interessante, semana passada, semana retrasada, né? Na quarta-feira eu sofri um acidente, quebrei o pé. E não sabia que o pé estava quebrado, então eu aprontei todas ainda, né? Andei de moto e o pé doendo. Aí quando eu fui no médico, que o cara fez o raio-x e falou: ó, por pouco não tem que operar. Eu falei assim: meu Deus. Aí ele mandou ir para a sala onde a menina ia botar lá uma bandagem, o gesso, né? E aí, quando eu olhei para aquela mulher grávida, aí eu comecei a conversar com ela. Aí eu comecei a falar de Deus. Aí eu entendi por que Deus tinha me botado naquele lugar. A história dela. E ali, e o tempo foi passando. Quando eu lá de fora, eu falando de Deus, o que ela tinha que mudar na história da vida dela. Aí eu vi a oportunidade que Deus me deu. Mesmo o pé doendo, eu estava falando de Deus para aquela menina. Aí no final eu falei com ela: ó, tem uma igreja. Ela decepcionada com a igreja. Eu falei assim: tem uma igreja que você vai gostar. Falei que era pastor, mas não disse que era o pastor da igreja. Eu falei assim: ó, é a Getsemane. Deu o endereço, falei assim: vai lá. Mas queridos, há um propósito na sua vida. E o seu semblante, no meio da dor, vai definir você cumprir ou não o seu propósito, aquilo que Deus tem para você. E quando você cumpre o seu propósito, você traz honra para Deus. Jesus era uma pessoa motivada pelos propósitos de Deus. Em João 17:4, ele diz, né: eu te glorifiquei na terra, ao completar a obra que me deste para fazer. Olha, Deus tem uma obra para você. Deus tinha uma obra para Jonas, e Jonas teve que cumprir essa obra. E assim tem para você. Não é diferente. Eu e você, nós nascemos com um propósito, com um chamado. Ou seja, quando você cumpre o propósito de Deus, você traz a glória de Deus aonde você está. Lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Essa semana eu estava lendo esse texto e fazendo um devocional dele, uma aplicação, e eu fiquei encantado como a Bíblia ela fala e continua falando, né? Efésios no capítulo 1 diz, a partir do versículo 7, diz assim:
Não temos a redenção por meio, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, em Cristo nós encontramos o propósito. Há um propósito para a sua vida, meu irmão. Pode ter certeza, o seu propósito não é ficar assistindo vídeo no Instagram, no YouTube. O seu propósito é maior. Talvez você vai ser um gerador de conteúdo para o Evangelho, né? Quantas coisas você pode gerar, fazer, que pode mudar a vida de uma pessoa. Eu estava numa feira, há um tempo atrás, e feira de material de construção, e um engenheiro, eu estava perto de um fabricante, fui com esse fabricante nessa feira, e o engenheiro chegou e falou: eu queria te conhecer, para esse fabricante que eu estava com ele, o dono da fábrica, eu queria te conhecer. Aí o cara, assim, um prazer, falou assim: rapaz, você mudou a minha vida. Aí o cara já ficou assim: eu tive um problema no meu casamento, e a minha esposa, a gente estava se separando, e eu fui numa obra que a gente estava construindo, e subi lá no 7º, 8º andar, e eu ia pular de lá, era feriado, eu ia pular de lá dentro do fosso, ia morrer. Mas quando eu estava subindo, eu chutei um pedaço de cano, e tinha um versículo bíblico, e eu peguei e eu li aquilo. Aí eu comecei a chorar e Deus começou a falar comigo. Dali eu já fui para a igreja, e Deus restaurou a minha família. Às vezes a gente acha que as coisas não têm importância, né? Um bom dia, um sorriso, um abraço, um dizer que a pessoa é importante, um parar para ouvir, para conversar. Gente, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Tem pessoas que vão estar no céu porque você deu um bom dia para elas. Tem pessoas que vão estar no céu porque você, às vezes, abriu uma porta. É o propósito. Às vezes Deus quer que você faça algo e você, na pressa do dia a dia, você não cumpre o propósito de Deus. Mas como o texto que nós lemos de Filipenses 3, 7 a 14 diz, né? Primeiro propósito que eu e você nós temos é conhecer a Cristo, queridos. Porque em Jesus nós vamos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque João 10:10 diz que o propósito do ladrão é roubar, matar e destruir. Mas o propósito de Jesus era dar vida e vida na plenitude. Alguns textos dizem. Pensou coisa fantástica? Você ter plenitude de vida no seu casamento, na sua família. Você ter essa plenitude na sua vida, essa alegria. Queridos, você vai ter, além da vida eterna, você vai aqui na terra passar por satisfação. O texto que nós lemos diz que nós temos que esquecer o passado, não importa se seu passado foi bom ou foi ruim, você não deve se concentrar nele. Jeremias 29:11 diz: pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de calamidade, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Ou seja, eu e você nós temos uma esperança muito grande. Olha, a minha esperança é o céu. Eu não espero. Pessoas às vezes falam: pastor, você pensa em ter um carro tal? Eu não ligo para isso, gente. Não ligo para carro, não ligo para essas coisas, porque eu acho que é a coisa mais importante, tudo vai passar. A casa que você tem hoje vai virar herança para alguém. E herança é algo que as pessoas não sabem administrar. O filho pródigo pega a herança que o pai construiu e destruiu tudo. Aí às vezes você está querendo juntar tanta coisa para deixar para alguém que vai estragar. Agora quando você decide viver o propósito de Deus, você vai deixar no coração dos seus filhos um propósito. Vai deixar nas futuras gerações um propósito. E gente, o maior propósito é agradar e amar a Deus. Isso é fantástico, quando você fala das coisas de Deus. Mas na vida, esses textos que eu estou passando para vocês, todo dia, tá tudo isso que a gente está pregando aqui, tá? Hoje é um resumão da semana, tá? Na vida nós encontramos alguns níveis, como as pessoas estão vivendo. Primeiro, nível da sobrevivência.
Esse é o nível mais baixo. Tem gente que espera o sábado e o domingo para dormir. Trabalha a semana toda, bate ponto, paga as contas, torce para a EDP não passar na rua, né? Porque está com a conta atrasada. Me erra. Né? Sobrevive. É o nível de sobrevivência. Está vivendo, sobrevivendo. Bate o ponto e vive para o final de semana. Nunca, não tem nada grande, nenhum objetivo, nenhuma motivação. É por isso que a nossa igreja está implantando o discipulado. Gente, não tem nada mais gostoso do que um grupo discipulado. A gente tem um grupo na sexta-feira dos pastores, é uma expectativa, é um momento tão gostoso de estar ali, conversar, bater papo, estar junto. E quem está no discipulado sabe disso. Você vibra com o sucesso das pessoas. Segundo grupo, segundo nível, é o nível do sucesso. A maioria das pessoas está no segundo nível, um nível um pouco mais alto, chamado nível de sucesso. O foco está em pagar os financiamentos, estabelecer um estilo de vida confortável, mas isso não satisfaz. Olha, eu conheço muitos funcionários públicos que não estão felizes. O sonho era passar num concurso. Aí passou, fica triste, porque chegou naquilo ali. Quando eu fiz direito, alguns colegas meus se tornaram juízes. E eu estava conversando com um tempo atrás, fui na vara que ele é responsável. E aí eu falei, e aí, rapaz, como é que tá? Agora você é juiz, né? Era o que você queria. O salário é aquele ali, não passa disso. O cara começou a reclamar, só reclamar, é muito trabalho. Olha a pilha de processo, é muito prazo, é muita reclamação, é muita gente enchendo. Eu, rapaz, você estava com tanta expectativa. E olha que, se a gente pegar juiz, é um dos cargos mais altos em concurso que alguém poderia fazer. Insatisfeito, infeliz. Que coisa, né? E agora nós temos o grupo da significância. Significância é quando você sabe por que você está aqui na Terra. Você tem um propósito para a sua vida. Você sabe que a sua vida importa. Você sabe que há um significado por trás de tudo o que acontece na sua vida. Pessoas que gostam de significância sabem por que estão aqui. Você sabe por que você está aqui. Você sabe que você não está como um coadjuvante, né? Você sabe que você é a estrela principal do filme. Que Jesus, ele pensou em você. Deus pensou em você. E pensou em você para coisas muito grandes. Coisas maiores do que você pensa. Queridos, nós precisamos passar do sucesso para a significância. Ou seja, o sucesso passa, mas a significância ela vai fazer com que a sua vida cumpra um propósito. E como viver, né, uma vida com propósito? Primeiro, decida o que é importante. Aí entra a questão dos valores, né? Que os estudos, se você estiver fazendo os devocionais, você vai estar entendendo. O propósito, ele flui dos valores. Toda vez que tomamos uma decisão na vida, nós estamos filtrando essa decisão por meio da nossa grade de valores. Estejamos conscientes disso ou não, os valores afetam tudo que nós fazemos. Todos nós temos valores, mas muitas vezes não os esclarecemos ou examinamos. Qual o valor que você tem? E de onde você tira esses valores? Pegamos dos nossos pais, dos colegas, revistas, livros, música. Tem gente que quer ser jogador de futebol, tem gente que quer ser um artista, um cantor. Queridos, a televisão influenciou muito. E hoje a gente vê muitas pessoas tentando ser aquilo que elas não foram chamadas para ser. O corpo, para aparecer, né? Tentam ser aquilo que não foram chamados para ser. Mas a Bíblia nos diz que os valores do mundo, eles são bem conhecidos e eles não mudam. E nós vamos obter os nossos valores na palavra de Deus. É na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar os valores. Por que a nossa igreja, a gente entende que você é um sacerdote? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, que todos nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, você tem que abrir a Bíblia e retirar dela o seu alimento. Por isso que no sábado nós investimos tempo aqui para ensinar a fazer um devocional. O que é um devocional? É quando você lê a Bíblia e você entende o que Deus quer que você faça. Não alguém fica te manipulando. Infelizmente hoje,
nós vemos muita manipulação. Não estou dizendo que você lê um livro de devocional está errado, mas Deus tem que falar com você. Tem muita coisa que é autoajuda. Gente, se eu quero fazer um livro que vende, eu vou botar só coisa boa, né? Eu vou falar de coisa que você tem que mudar na sua vida, de coisa que vão te confrontar. Não, não vende. Devocional hoje virou caixa de promessa, aquelas palavras-chave, né, que te motiva. Você, nossa, eu precisava dessa palavra para segunda-feira. Mas você precisa da Bíblia, do que a Bíblia diz para você mudar. Né? Aí você tem que ler lá e falar assim, muda, para de ver pornografia, cara. É o que você tem que ler. Aí você lê lá que você vai ser abençoado por todo lado e você fica naquele lado ali. Mas por isso é que você tem que ler a palavra, examinar a palavra e perguntar o que ela diz para você. O que eu tenho que mudar diante da palavra? É assim que muda as nossas vidas. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 16, o apóstolo diz assim: não ameis os caminhos do mundo, a luxúria pelos prazeres físicos, a ambição de comprar tudo o que vos agrada e o orgulho que vem da riqueza e da importância. Estes não são de Deus, mas do mundo. Olha, como eu disse muitas das vezes, hoje a pessoa está vivendo para pagar conta. Por que ela vive para pagar conta? Porque ela quer ter aquilo que ela não precisa e ela compra com dinheiro que ela não tem para agradar pessoas que ela não conhece. Aí nós criamos uma sociedade de consumo e consome muito. Não é verdade? Muito consumo. E você não sabe nem para que. Abre lá o seu guarda-roupa e você vai ver se é consumista ou não, gente. Você abre, se você tem muito sapato, muita roupa, tem uma coisa errada, né? Começa a doar, gente, começa a doar. E você vai ver quanto mais você doa, mais você ganha. Quanto mais você doa, quanto mais você abençoa, mais você ganha. Porque o ser liberal atrai a mão de Deus. Aí muitas das vezes nós retemos, porque a gente quer ter e nem usa, né? Tá aquele sapato lá que não usa. Você engordou. Seu manequim não é mais 36, mas aquela calça está lá e você não se desfaz dela. Dá. Você não vai voltar para o 36 não, minha irmã. Não vai. Eu já passei disso, não tem jeito. Essa pança aqui não some de jeito nenhum. Não dá. Eu tinha uns ternos, eu ganhei uns ternos muito massa, né? Na outra igreja que eu pastoreei, tinha um jogador, que a mãe era da igreja, o Maxwell. Foi jogador do PSV lá da Holanda. E o cara me deu um monte de terno dele. Você imagina, só coisa top da Itália. Gente, os ternos encolheram. Não fechava de jeito nenhum. Mas foi uma tristeza dar aqueles ternos. Foi uma tristeza, mas não fechava, fazer o quê? Tentei emagrecer, mas não tem jeito, gente. Você descobre que chega num nível da vida que acabou. Não tem jeito. E aí, queridos, o prazer é um dos 3 valores primários deste mundo, né? Tem pessoas que são movidas pelo prazer, e se você perguntar a maioria das pessoas, o que você quer da vida? Elas vão dizer, eu quero me divertir, eu quero ser feliz, eu quero me sentir bem, não é o que se fala, né? Essas são as maneiras diferentes de dizer que ela quer ter prazer. E olha, uma das maiores indústrias que tem é o entretenimento, não é verdade? Netflix, nossa, tanto filme, tanta coisa, para você ter prazer, para você se entreter, para você passar o seu tempo. A nossa cultura é obcecada pelo prazer, somos obcecados por isso. Posse, a ambição de comprar tudo que lhe agrada. Nossa sociedade é consumista, nós estamos consumindo roupas, carros, casas, joias, e às vezes a pessoa já tem uma garagem, já tem mais um carro, mais outro, e vai. Conheço pessoas que não sabem nem quantos carros tem. É muito. Ah, eu achei bonito. Aí está lá parado. Posse. Queremos que todos vejam o que nós temos. Colecionamos coisas, acumulamos coisas, compramos coisas que não precisamos e continuamos comprando. Baseamos a nossa autoestima no nosso patrimônio, naquilo que nós temos. Aí nós temos outro grupo, o grupo do prestígio, né? Ou o poder, ou popularidade. Em nosso mundo, né, imagem é tudo.
somos muito conscientes de status. Queremos que as pessoas nos admirem, queremos que as pessoas pensem que somos importantes e bem-sucedidas, queremos que as pessoas nos valorizem. Quantas pessoas dizem o seguinte: ninguém me reconheceu, ninguém me valorizou, né? É uma cultura que quer ser valorizada, quer ser reconhecida. E às vezes nós trazemos isso para dentro da igreja, a gente quer ser reconhecido dentro da igreja, gente. Na igreja quem tem que ser reconhecido é Jesus. Não tem espaço para outro além de Jesus. Aqui não é o ministério do Eldo, o ministério... Aqui é de Jesus, a igreja de Jesus. É dele, a honra é dele. Gente, todos os pastores pregam. Aqui não tem esse negócio de que fulano é dono do púlpito. Não tem, para quê? Eu não tenho vergonha de dizer que tem pastor que prega melhor do que eu aqui não. E tem um monte que prega melhor do que eu. Ontem eu estava aqui bebendo com o Jonathan ensinando. Eu estava ali só, falei, cara, esse menino é bom. É isso aí. A honra é do Senhor, gente, não é nossa não. Besteira. Você não pode ser movido por ser famoso, porque a fama passa. Tudo isso vai passar. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então vocês serão capazes de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, sua boa, agradável e perfeita vontade. Aí a Bíblia, a mensagem diz assim: não se ajustem tanto à sua cultura, a ponto de se encaixarem nela, nem mesmo pensar. Olha, senão você vai perder o propósito de Deus para a sua vida. Pense sobre seus valores, para onde eles vão levar você. Pense no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos. Como é que você vai estar com os valores que você tem? Hebreus 11:25 diz que os prazeres do pecado duram apenas um curto período de tempo. O prazer dura pouco. Posses não dura. 1 Timóteo 6:7 diz: nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar dele. Quando o milionário morre, ele e o pobre se tornam iguais. O caixão pode ser diferente, mas quando o milionário morre e é lavrada a certidão de óbito, ele vira pobre. Sabia? Ele e o pobre ficam igual. O cara podia ter a fortuna que for, mas no dia que ele morre, que faz a certidão de óbito, ele perde tudo, todos os bens. Ele vira pobre. Não dura. Prestígio não dura. Marcos 10:31 diz: muitas pessoas que parecem ser importantes agora serão as menos importantes da eternidade. Gente, quando Jesus chamar, olha, rico e Lázaro. O rico era famoso, Lázaro era um desconhecido, era um mendigo. Quem que Jesus conheceu? Lázaro, o mendigo. Na eternidade nós seremos testados. Salomão disse que tudo isso é vaidade, que é inútil correr atrás dessas coisas. Nada disso tem propósito. Mas para a gente caminhar, para fechar, existem 3 coisas importantes para mim e você. Primeiro, ser amigo de Deus. A Bíblia diz que Ele me ama e me fez para conhecê-lo e amá-lo. Coisa fantástica, né? A Bíblia diz que Deus é amor e Ele fez você simplesmente para amá-lo. Deus, Ele quer ser o seu amigo. Lucas 7, versículo 34. Lucas 7, 34, a palavra diz: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Querido, Jesus, quando Ele veio para ser amigo dos beberrões. Ele estava comendo com essas pessoas. Ele quer ser seu amigo. Você tem que ser transparente com Jesus, com Deus. Você não precisa tentar ser alguma coisa. Porque quando Jesus veio, Ele foi atrás dessas pessoas. Ele comia com os beberrões, com essas pessoas. Ele estava com elas. Ele se importou com elas. Ele não olhou os sacerdotes. Ele não olhou os fariseus. Ele andou com as pessoas.
que o mundo discriminava, porque Ele nos ama como nós somos. Deus é amor e Ele faz de tudo para te amar. Mateus 22, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma e mente. Este é o primeiro e maior mandamento. Deus Pai te chama para você, para Ele mesmo. Ou seja, o maior projeto de Deus para nós é que nós amamos a Deus. Como é que você vai fazer isso? Ontem nós aprendemos. Queridos, todo dia você tem que passar um tempo com Deus. Acorde com Ele. Agradeça o dia. Que dia bonito, né? Às vezes você chega reclamando, nossa, que dia ruim, choveu. Que dia ruim, o sol está quente. Comece agradecendo. Que dia maravilhoso. Os passarinhos estão cantando para agradecer mais um dia. Comece agradecendo a Deus, exaltando Ele. Você vê que a oração modelo Jesus ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Comece adorando a Deus. Queridos, o único ser sobre a terra que foi criado para adorar é o homem. Você não vai ver uma vaca orando. Se vê, tem um problema. Em você, não na vaca. Você não vai ver nenhum bicho cantando. Você não vai ver. Nunca vi os gatos reunidos orando. E olha que tem uma gatinha aqui na igreja que está aqui, todo dia a gata está aqui. Aquela ali está crente. Mas eu nunca vi ela adorando. Porque os animais, eles mostram o poder da criação, mas o homem adora pela criação. O chamado nosso é adorar o Senhor com o nosso estilo de vida, com a nossa vida. Porque, queridos, eu que conheço a Deus, eu que sei o que vai acontecer amanhã, minha vida tem que ser uma vida alegre, diferente, eu sei para onde eu vou, eu sei o meu propósito nessa terra, eu sei que eu fechar os olhos aqui, eu vou estar nos céus, num lugar maravilhoso, onde o apóstolo João diz, ruas de ouro, palácios de cristal, uma árvore com frutos, um rio de água viva. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem é Deus, eu sei que o Filho dele morreu na cruz por mim, por isso eu tenho motivo para adorar, para glorificar. Problemas nós vamos ter dificuldades, talvez você está passando um problema no seu casamento, problema na sua família, problema de saúde. No mundo tereis aflições, Jesus ele falou, mas ele falou, tende bom ânimo, porque eu venci. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. É nas lutas que nós mostramos o nosso nível de adoração. É na luta que nós mostramos que nós somos adoradores. Enquanto está tudo muito bem, aí não tem como você mostrar que você é um verdadeiro adorador. Mas na luta, às vezes na ausência de Deus. Pastor, como assim? Às vezes Deus se cala nas nossas vidas. Às vezes você ora e Ele não fala nada. Às vezes eu oro, Senhor, fala, e Ele não fala. Senhor, faz, e Ele não faz. É nessas horas que nós aprendemos que o adorador, ele adora, porque ele sabe que Deus está ali. Ele quer que você cresça, Ele quer que você entenda o nível de adoração que você está, que Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está controlando tudo. Tudo, e basta um, e tudo muda. E às vezes nós somos movidos pela circunstância, né? A gente olha o problema, a gente foca no problema, a gente esquece de olhar para Deus. Tem que olhar para Deus. Lá no deserto, quando o povo estava andando no deserto, a Bíblia diz que serpentes começaram a morder o povo estava murmurando e as serpentes começaram a morder, e eles começaram a morrer. Aí Deus diz para Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta ela no meio do povo, e todo aquele que olhar para a serpente será salvo. E Moisés fez a serpente, o povo começou a olhar para a serpente e era curado instantaneamente. As serpentes não morreram. A Bíblia não diz que as serpentes foram exterminadas, elas continuaram lá e estão lá até hoje, no deserto. O que mudou foi o foco. Quando você olha para Deus e para de olhar para os problemas, as coisas mudam. Para de olhar para a enfermidade e começa a glorificar, as coisas mudam. Para de olhar para Deus, o casamento se transforma, os filhos se transformam, tudo se transforma, porque nós olhamos para um Deus que pode fazer todas as coisas. Agora, quando nós olhamos para nós como homens, nós não podemos fazer.
Nós somos limitados, a nossa força é limitada. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós estamos olhando para um Deus que tudo pode. E quando você começa a adorá-lo, Ele começa a mover o céu e a terra ao seu redor. Ele começa a mover as coisas. Daniel estava na cova dos leões e Deus entrou junto com ele. O anjo entrou junto com ele na cova dos leões. Ele foi lançado lá, mas ele estava lá junto. Nenhum leão tocou nele. E os leões estavam com fome. Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha. E a fornalha estava quente. Deus permitiu que eles fossem para a fornalha. Não veio nenhum anjo para livrá-los da fornalha, mas veio um quarto homem para estar com eles na fornalha, porque no meio da fornalha eles adoravam a Deus. Queridos, nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. E quando nós começamos a glorificar, Deus muda a circunstância, porque Ele é Deus, é o Deus que trabalha no meio dos louvores. Então, quando você aprende a adorá-lo, Ele começa a trabalhar para você. Começa a olhar para Ele. Para de olhar para os problemas vão continuar aí, gente. As serpentes estavam no deserto, elas estavam mordendo o povo, e elas continuaram no deserto, porque a serpente, ela mora ali naquele lugar. Mas quando eles começaram a olhar para Deus, as coisas mudaram. Outro propósito das nossas vidas é ajudar outras pessoas. Tem um texto em Efésios, gente, a Bíblia tem uns livros muito pequenos. Efésios você lê em 15 minutos. Então, você quer ler a Bíblia toda, não tem desculpa. Ontem o pastor Jonathan ensinou como ler a Bíblia toda. Começa com João, para quem não sabe, né, pastor Jonathan? João, 1 João e qual outro? Romanos. Aí depois, se você entender os três, lê o Novo Testamento. Então, a Bíblia é muito simples. Tem textos poderosos. Em Efésios 2, versículo 10, a palavra diz: nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras. O que é fazer boas obras? É fazer com amor em benefício do próximo. Fazer com amor em benefício do próximo. Não para benefício seu. Vou dar uma cesta básica, espera aí que eu vou botar no Instagram para aumentar os seguidores. Você não está fazendo em benefício dos outros. Vou dar uma contribuição e vou postar na internet que eu contribuí. Não, pastor, é para incentivar. Não, meu irmão. Boas obras é para benefício dos outros. Nós somos chamados para boas obras. Não é ficar assistindo televisão, perdendo tempo com coisas que não têm fundamento. Boas obras. Pastor, o que eu posso fazer? Não sei, meu irmão. Pergunta para o Espírito Santo. Tanta gente precisando, né? Uma visita, ser ouvido, ser cuidado, abrir o coração. Nós somos criados para boas obras. Foi isso que a palavra de Deus diz. Olha, 1 Pedro capítulo 4, 10. Deus deu a cada um de vocês alguma habilidade especial. Certifique-se de usá-las para ajudar uns aos outros, passando aos outros os muitos tipos de bênção de Deus. Nós estamos aqui para ajudar. Jesus era um servo. Queridos, a família de Deus é a nossa primeira prioridade. Olhe para os irmãos da igreja, vê se alguém está precisando. Uma cesta básica, uma oração, uma ligação. Faz. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Terceiro, nós somos chamados para influenciar o mundo. Marcos 16, 15, ele disse: ide por todo mundo e pregai as boas novas a toda a criatura. Ide por todo mundo e pregai. E agora, como é que a gente sabe se os nossos valores estão alinhados com o céu? Primeiro, queridos, é a nossa agenda. Como é que está a sua agenda? As coisas de Deus são prioridade? Não estou dizendo que você vai parar de trabalhar, não. Mas no seu trabalho você tem que ser um missionário. No seu trabalho você tem que parar para fazer tudo. Não é para divulgar a sua igreja, não, gente. Placa não vai levar ninguém para o céu, não. Mas para falar do amor de Deus. Para ajudar as pessoas. A nossa agenda. Olha, nós temos 168 horas toda semana. E o que você fez pelo próximo? O que você fez de propósito para os outros, para Deus?
O que você fez? Seu orçamento. Onde você tem gastado o seu dinheiro? Tem abençoado a vida de pessoas? Tem sido dizimista? Tem sido ofertante? Falei aqui tanta coisa que a igreja está fazendo, né? Queridos, nós mantemos missionários, porque tem empresário que entende que o negócio move céu e terra. Os caras não param de ganhar dinheiro, porque investe em missões. Investe. Entenderam? Ah, pastor, ainda não cheguei nesse nível. Meu irmão, comece com pouco. Às vezes você pode ligar, pastor Cazé, estou mandando aí R$100, um Pix. Ajudar aí. Às vezes tem uma família que precisa da cesta básica, e eles ligam para mim, às vezes, pastor, poxa, visitei uma comunidade ali, só precisando de uma cesta básica, o senhor pode ajudar? Gente, tem tanta gente precisando, você pode abençoar. Manda uma cesta, coloca no coração. Vou começar todo mês mandando uma cesta básica para o sertão. Aí, se você precisar, pede, depois eu dou o telefone dos missionários, você liga, ele te dá o Pix, você já fala, estou mandando. E eu tenho estimulado os missionários a fazer o seguinte: entregou a cesta básica, registra e manda a resposta para quem doou. Não para a pessoa sair, mas para que o missionário preste contas, né? Para que todo mundo saiba. Não, eu dei a cesta e o pessoal comeu. É igual o banheiro. Vocês doaram para construir o banheiro foi construído. Está lá. Mandamos os vídeos, as fotos. Por quê? Prestação de contas. Nossos relacionamentos. Com quem que você anda? Com quem você anda define para onde você vai. O propósito, se você está cumprindo o propósito. Queridos, elimine coisas inúteis, coisas que não importam. Porque, queridos, nós fomos chamados por Deus com um propósito. Você não está nesse mundo por um acaso. Vamos orar? Queria te convidar a ficar em pé, se você puder. Eu não podia estar ficando em pé não, mas Deus te chamou para algo. Você não está aqui por um acaso. Você não é um erro. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito. Primeira coisa é glorificar o nome de Deus. Comece hoje glorificando o nome de Deus. Segundo, há um propósito na sua comunidade. Nós temos que levar pessoas. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que ganha almas é sábio. Você não precisa evangelizar o cara que está lá na China, na África, não. Comece dentro da sua família, seus pais, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos. Comece onde você está. Comece testemunhando o amor de Cristo. Evangelizar é falar do Evangelho. Testemunhar é falar do que Deus está fazendo em nós. Comece a adorar que Ele vai ter algo para você compartilhar com as pessoas. Queridos, o Evangelho não é conhecimento. Porque se o Evangelho fosse conhecimento, Jesus ia ter começado com os fariseus e os sacerdotes. Seria o time que Jesus teria sentado com eles, se dado um intensivão e falado: agora vocês estão prontos para começar a igreja. Mas Jesus andou com pecadores, se relacionou com pessoas para falar do reino. Nós temos que mudar a nossa agenda. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra e pelo propósito que o Senhor deu a cada um de nós. Que cada um que entrou na tua casa nessa noite, cada um daqueles que estão assistindo o culto, descubra o seu propósito. Talvez alguns serão como a menina na casa de Naamã. Talvez alguns serão como o apóstolo Paulo, que pregarão em palácios. Não importa onde o Senhor nos quer, o que importa é nós cumprirmos o teu propósito como Davi e adormecermos sabendo que fizemos aquilo que o Senhor tinha para nós. Por isso, Pai, que cada um de nós sejamos incomodados a vivermos o verdadeiro Evangelho, onde a nossa preocupação, a nossa agenda seja fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu te agradeço por isso, Espírito Santo, porque o Senhor toca no nosso coração a cada dia. E oro no teu nome, Jesus. Amém. Vamos ofertar ao nosso Deus? Você